Olá, eu sou o professor Denilson Guzmão e este é mais um vídeo da disciplina Sociologia Geral e Antropologia do terceiro período do curso de Direito da FADVALE. O tema deste vídeo trata das vertentes teóricas da sociologia, de maneira específica da teoria social de Montesquieu. Utilizou-se como referência o livro do Eduardo Yamundo, Sociologia e Antropologia do Direito, capítulo de número 2, e o Ricardo Soares, no capítulo de número 3, do também Sociologia e Antropologia do Direito. Esses dois materiais são da editora Saraiva e fica aí como sugestão para leitura de aprofundamento e estudo a respeito desta temática. O objetivo desse vídeo é examinar as principais ideias, conceitos e noções presentes na teoria social de Montesquieu, bem como sua contribuição para a sistematização da sociologia. Esse pensador, que viveu ali no final do século XVII e até a segunda metade do século XVIII, é um pensador bastante influente na literatura sociológica, mas não somente, também na filosofia, na política, na ciência política. Tem um livro bastante divulgado e difundido, dada a sua importância e a natureza do tema que ele trata, fala do espírito das leis. Aqui essa imagem está numa versão em francês, mas temos várias versões com tradução em português. Neste livro, basicamente, a ideia de Montesquieu é estabelecer o conteúdo para as leis, ou que, ao verificar a natureza das leis, que não se observasse apenas a sua forma, mas sim o seu conteúdo, procurando apontar para a necessidade de que esse conteúdo da lei ele tivesse correlação no mundo real e concreto, ou seja, na realidade social. Tem uma frase, provocativa que extraiu-se desse livro que diz que, basicamente, nas palavras de Montesquieu, ele diz: quando eu vou a um país, não examino se há boas leis, mas se as que lá existem são executadas, pois boas leis há por toda parte. Essa é uma frase que tem um conteúdo bastante provocador, sobretudo quando é contraposto ao formalismo, e ao legalismo que muitas vezes está presente na norma, Então, aquelas normas que às vezes têm uma boa forma, né? um tema e até tem uma boa intenção, mas falta o conteúdo que a permita ser executada, né? Então, dessa forma, esta frase ela tem esse impacto, de nos colocar diante da norma, da lei, de maneira crítica para observar, o seu alcance, mas, sobretudo, a sua eficácia a partir da execução. Montesquieu também é muito conhecido a partir do espírito das leis por sugerir um esquema de independência no interior do Estado por meio de uma divisão dos poderes. Divisão esta que influenciou boa parte dos estados contemporâneos e quase todas as constituições dos estados contemporâneos, estados nacionais, fundado numa ordem jurídica constitucional, adota esta estratégia de divisão dos poderes em três estruturas, que guardam alguma relação entre si, mas são dotados de independência e autonomia. Poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. Este tema ele é bastante discutido no direito,
em direito constitucional, na organização do Estado, enfim, tema conhecido aí de cada um de vocês. Importa para nós, sobretudo, neste vídeo, estabelecer a contribuição mais efetiva que Montesquieu deu à consolidação da sociologia logo no seu início. É evidente que as informações aqui desse vídeo, elas servem como um roteiro de estudo. E aqui a gente apresenta um esquema analítico, né, numa tentativa de simplificação e didatismo, e procurando, então, estabelecer qual é essa contribuição. Montesquieu estabelece um determinado esquema analítico, não chega a ser um método analítico, mas um esquema, uma forma de olhar para os fenômenos sociais. E aí ele vai afirmar que, para que possamos buscar e efetivamente encontrar, né, os elementos constitutivos de um fenômeno social, nós devemos fazer isto a partir do que ele chama de causas profundas. Ou seja, quais são as causas mais profundas, né, aquelas que estão enraizadas no tecido social, que nos auxilia a compreender os fenômenos sociais. E aí ele vai apontar pelo menos duas causas profundas. Uma, ele vai dizer que é o contexto histórico. Então, para Montesquieu, ao analisar determinado fenômeno histórico, qualquer que seja, por exemplo, se nós tomarmos a origem do Estado como um fenômeno social, devemos olhar o contexto histórico em que ele se organiza. Se nós tomarmos como um outro exemplo, né, um determinado fenômeno social, como violência urbana, é importante, para que a gente compreenda o fenômeno da violência urbana, buscar as causas que certamente estão, de alguma forma, no contexto histórico dessa sociedade na qual esse fenômeno da violência urbana se manifesta. Então, a história ela vai dizer em muito em termos de causa de determinados fenômenos presentes. A outra ideia é que devemos observar também a forma de pensar. Essa forma de pensar, ele está dizendo que é importante verificar qual a visão de mundo que prepondera naquela sociedade onde o fenômeno social se manifesta. Qual o pensamento filosófico, aqui num sentido, né, mais genérico, no sentido de quais as reflexões, visões de mundo, quais valores, quais crenças são partilhadas socialmente nesse contexto em que o fenômeno deve ser analisado. Então, veja bem, quando eu penso na origem dos estados, enquanto um fenômeno social, os estados nacionais, e a forma como eles se organizam, e a estrutura de poder que vincula-se a esses estados, eu devo olhar a historicidade e devo olhar ou analisar qual a visão de mundo que prevalece no contexto dessas criações. Da mesma forma, em relação ao segundo exemplo, de maneira hipotética, olhando um determinado fenômeno social, muito característico das sociedades contemporâneas, como a violência urbana, aplicando o esquema de análise de Montesquieu, para que a gente encontre as causas, né, as respostas para os motivos deste tipo de fenômeno, é importante olhar a história, o contexto histórico, e a visão de mundo e a forma de pensar que conforma o pensamento social. Portanto, mesmo com a superação pelo próprio desenvolvimento da ciência sociológica, esse esquema analítico de Montesquieu
ainda é um ponto de partida bastante significativo para que possamos fazer análise sociológica. Mas Montesquieu ele avança mais um pouco. Ele vai classificar algumas causas. E ele usa uma classificação, né, bastante objetiva. Ele vai dizer que algumas dessas causas são de natureza material, são as chamadas causas materiais. E causas materiais para Montesquieu envolve meio geográfico, clima e solo. Esses três elementos nós podemos, com algum cuidado, nos remeter à ideia de meio ambiente. Meio ambiente com toda a sua complexidade geográfica, topográfica, climática, enfim. Montesquieu vai dizer que a forma como ocorre a ocupação social deste ambiente composto pelo meio geográfico, clima e solo, a forma com que as pessoas, os indivíduos em sociedade, ocupam socialmente desses elementos naturais, que podemos resumir em meio ambiente, isso em muito informa e deve ser analisado quando se pretende chegar às causas de determinados fenômenos sociais. E aqui vale um exemplo. Nós podemos falar de um fenômeno social contemporâneo que é o conflito agrário. Conflito no campo, conflito no meio rural. Este fenômeno ele é bastante característico no Brasil. Em diversas partes do território brasileiro é possível encontrar focos de manifestação de conflito agrário. Aplicando o esquema analítico de Montesquieu, esse tipo de fenômeno no território brasileiro deve ser explicado levando-se em consideração a forma histórica como foi ocupada a natureza, o meio ambiente, enfim, os elementos que compõem as causas materiais de Montesquieu. Então, esse indicativo analítico, ele então estabelece um roteiro que nos dá a condição de chegar às causas dos fenômenos sociais. Outro conjunto de causas que também foi classificado por Montesquieu, trata-se das causas sociais. E aqui ele estabelece como causas sociais o modelo de comércio, o tipo e a circulação de moeda e a indústria. Se olharmos esses três elementos, nós podemos sintetizá-los na ideia de um sistema econômico. Então, as causas sociais para Montesquieu apontam para um sistema econômico. É como se ele dissesse assim: olha, ao analisarmos os fenômenos sociais, há que se considerar, dentre outras coisas, as chamadas causas sociais. E as causas sociais deverão ser encontradas no modelo econômico utilizado, ou seja, no sistema econômico utilizado. Então, por exemplo, se o fenômeno social a ser investigado ele ocorre em um contexto de uma sociedade em que o sistema econômico, a forma de produzir, de comercializar, a moeda existente, incipiente, primitivo ou não, né? Se esse contexto for um sistema econômico feudal, eu devo considerar as relações em torno desta economia feudal. Esse sistema ele vai dizer muito, né, sobre as causas de determinados fenômenos sociais. Da mesma forma, se eu vou verificar, né, enquanto o investigador do ambiente social, eu vou investigar um determinado fenômeno que ocorre num sistema econômico capitalista,
eu devo considerar as estruturas de comércio, moeda e indústria específicas desse sistema como sendo elementos de causa dos fenômenos sociais. Então, eu preciso considerar estes aspectos na medida em que os fenômenos são estudados no contexto de sistemas econômicos distintos. Dessa forma, então, nós temos aí os elementos que vão constituindo esse esquema analítico de Montesquieu. É importante também que ele coloca, né, como um outro elemento a ser observado na busca das causas dos fenômenos sociais, a religião. A religião, ela também deve ser considerada, sobretudo em função de que boa parte dos valores e crenças, tanto os valores morais e éticos e crenças de uma determinada sociedade, e sobretudo ao seu tempo, de alguma forma reflete o conjunto de valores das religiões ou da religião praticada. Então, religião é uma importante fonte de busca de causas profundas dos fenômenos sociais. Repare que esses três conjuntos de causas, causas materiais, causas sociais e a religião, vincula-se à ideia de contexto histórico, colocado inicialmente, ponto 1, e vincula-se também à forma de pensar, visão de mundo. Portanto, ocupação social do meio ambiente, ou do meio geográfico, clima e solo, o modelo de sistema econômico e os valores religiosos, de alguma forma, conformam o contexto dos fenômenos sociais e explicitam a forma de pensar e a visão de mundo que prevalece nesse contexto. Essa, sem dúvida, é uma contribuição importante. Essa, sem dúvida, é um ponto de partida para que os demais estudiosos que sucederam a Montesquieu pudessem avançar na sistematização da sociologia e na apresentação de respostas cada vez mais objetiva e racional, como devem ser as respostas de natureza científica, para os problemas sociais. Com isso, então, encerra-se aqui este vídeo e ficamos aí a nos ver numa próxima.